Boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Doutora Alice Menezes da Rosa, em representação da Senhora Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Excelentíssimo Senhor Doutor Tiago Simões Silva, Excelentíssimo Senhor Doutor Castro Vão, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Diretor da Biblioteca Pública e Arquivo Regional José da Graça, sócios do Núcleo Cultural da Horta, convidados, minhas senhoras e meus senhores. O Núcleo Cultural da Horta, com este lançamento, conclui mais um projeto inserido no conjunto das atividades que tem vindo a desenvolver, procurando servir o melhor que pode e sabe a cultura desta ilha e dos Açores. Este projeto conclui-se agora, mas começou há bastante mais tempo. Foi em 2017 que a direção do núcleo começou a planeá-lo e no ano seguinte ele fez parte do conjunto de projetos que foram propostos para serem objeto de um apoio específico da Direção Regional da Cultura na modalidade do contrato de financiamento para ser executado em 2019 e 2020. Aprovado e financiado pela então Direção Regional da Cultura e depois do Dr. Tiago Simões Silva ter aceitado desenvolver o minucioso e árduo trabalho de recolha que ele implicava, acabamos por ir adaptando a finalidade do trabalho à realidade que a investigação arquivística ia encontrando. Foi assim que, no inicial projeto de digitalização da imprensa feirense do século XIX, se foi evoluindo para aquilo que hoje se lança. Um catálogo da imprensa feirense do século XIX que será complementado ao seu tempo com a disponibilização online da informação recolhida. Foram 2 longos anos de trabalho de investigação desenvolvido pelo Dr. Tiago Simões Silva, que muito agradecemos. O resultado está à vossa disposição numa publicação que foi integralmente concebida pelo arquiteto Paz Melo, a quem também agradecemos o trabalho de qualidade que tem dado às nossas publicações. Este projeto só foi possível porque o contrato de financiamento que firmamos com a Direção Regional da Cultura nos deu capacidade e meios para desenvolvermos o nosso trabalho que é visível. Sem essa parceria privilegiada, não nos teria sido possível desenvolver a maior parte dos projetos que temos tido. É por isso que aguardamos com expectativa a resposta da Direção Regional dos Assuntos Culturais à proposta que o ano passado fizemos para o novo contrato de financiamento a desenvolver ao longo deste e do próximo ano, que nos permitirá levar a cabo novos e importantes projetos. A resposta urge, porque, em boa verdade, já perdemos 6 meses deste ano que nos estão já a fazer falta. De qualquer modo, e apesar de publicamente já termos agradecido à Senhora Secretária Regional cessante, agradecemos, portanto, que transmita à nova responsável pela cultura dos Açores o agradecimento do Núcleo Cultural da Horta à confiança que em nós tem depositado e que se traduziu numa cooperação virtuosa que desejamos manter e aprofundar. Como em outras circunstâncias já referi, a edição deste livro acontece num ano da vida do Núcleo Cultural da Horta particularmente fecundo, onde, para além da coorganização do 8º Colóquio do Faial e a Periferia Açoriana nos séculos XV a XX, que acontecerá no próximo mês de novembro, já lançámos o livro sobre o Colégio de Santo António e no próximo mês de junho vamos lançar a obra da nossa conterrânea, a doutora Maria de Fátima Freitas Batista, intitulada Ilha de Faial, Açores, contribuição para o estudo da sua linguagem, etnografia e folclore. Também acabamos de editar e colocar em distribuição o boletim do Núcleo Cultural da Horta relativo ao ano 2021, cujo tema principal é Epidemias e Pandemias dos Açores. O autor do livro que hoje apresentamos é um jovem feirense que se tem vindo a distinguir no domínio da investigação histórica. Tiago Simões Silva nasceu em 1993, na Ilha de Faial. É licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
que se fez em 2014, com uma pós-graduação em História Moderna e dos Descobrimentos em 2015. Na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, foi membro da direção da Associação de Estudantes, dos órgãos de gestão da Faculdade, representante direito pelos estudantes ao Conselho Pedagógico, da Comissão de Gestão da Qualidade do Ensino e da Comissão do curso de Mestrado em História. Entre 2013 e 2015, participou no projeto de investigação International Counting Colonial Populations, População e Império, a Demografia e os Processos Estatísticos no Ultramar Português, como investigador colaborador. Desde 2015, é investigador do CHAM, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores, e desde 2017, do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da Universidade de Lisboa. Foi membro da direção da Casa dos Açores, em Lisboa, entre 2013 e 2019. Tem participado em eventos relacionados com turismo e património, entre os quais foi membro da equipe vencedora da Tourism Ideation Week em Lisboa 2016, como consultor histórico num projeto de turismo cultural e obteve o segundo lugar no concurso de ideias de negócio para o turismo cultural no âmbito da 5ª Jornada de Reflexão da Animação Turística, Turismo Cultural dos Açores, 2018. Em 2017, criou o projeto Horta Histórica, com o objetivo de sensibilizar o público para as questões de história e património. Tem desde então desenvolvido iniciativas de divulgação e informação em parceria com diversas entidades locais. Exerce atividade de consultadoria na área do mercado da arte desde 2018. Atualmente é doutorando em História Moderna com uma tese sobre a sociedade faialense do século XVIII. Uma palavra também de agradecimento ao Dr. Carlos Jobão, nosso presidente da mesa da Assembleia Geral e do Portugal da Horta, professor da escola secundária, investigador histórico, que aceitou apresentar este livro. Um agradecimento também à direção da Biblioteca Pública e Arquivo Regional, João José da Graça, pela sua contínua disponibilidade em acolher estes eventos. Termino com uma palavra de apreço aos nossos associados e a todos que aqui estão e com a sua presença nos estimulam e apoiam. A todos, muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção do Núcleo Cultural da Horta, Dr. Guilherme Pinto, Excelentíssimo Sr. Dr. Tiago Simões Silva, Excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Jobão, Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal da Horta, Excelentíssimo Sr. Diretor da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de João José da Graça, Dr. Carlos Cruz, minhas senhoras e meus senhores, encontro-me hoje convosco em representação de Sua Excelência a Sra. Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Dra. Sofia Ribeiro, que na impossibilidade de estar presente vos saúda através de um afetuoso cumprimento e endereço o mais profundo agradecimento pelo amável convite que lhe foi dirigido. Saúde igualmente o Sr. Presidente do Núcleo Cultural da Horta, Dr. Guilherme Pinto, por tão estimosa iniciativa, quer pela oportunidade, quer pelo significado deste olhar para a história da Ilha do Faial, procurando compreendê-la e, a partir dela, pensar o presente e projetar o seu futuro nesta tão dignificante circunstância. O Faial é uma ilha que mescla património e aventura, mas que também nos oferece cultura e visão, numa perfeita simbiose entre o passado, o presente e o futuro. Somos uma homenagem permanente a diversos vultos da cultura e da política, e sobretudo da cidadania dos que aqui partiram, para levar a alma faialense a outras paragens e a renovados desígnios. Desta cidade virada ao mar, em que sublinhamos a centralidade sobre si, unindo um passado de aventureiros e descobridores, como prova a diáspora que hoje nos perpetua dos dois lados do oceano, a um presente de esperança e um projeto de futuro. Em suma, a um mundo de oportunidades para os que nela pensam. É exemplo disso mesmo esta criteriosa compilação em catálogo dos jornais publicados na Horta entre 1857 e 1900, que teve como premissa a inventariação da atividade da imprensa faialense neste período,
e que temos hoje a honra de assistir ao seu lançamento. À época, a imprensa faialense revestia-se de uma indiscutível preponderância, ademais, pelas rudimentares acessibilidades, fato que permitia ao cidadão comum viajar do local ao global sem daí a sair. Cumpre neste contexto, e em nome da Sua Excelência, a Sra. Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, reafirmar o apoio a este projeto, aprovado pela Direção Regional dos Assuntos Culturais ao abrigo da parceria existente e que permanece, dado o significado e relevância do núcleo cultural da Horta no âmbito cultural e patrimonial da Ilha do Faial e da região. Constituem, assim, esta propositura e este olhar atento, testemunhado pela obra que aqui e hoje se lança, a missão e a razão, a visão e o coração de todos aqueles que pensam o Faial e lhe chamam a sua casa. Muito obrigada. Senhora Doutora Alves Coelho, na representação de Sua Excelência, a Senhora Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, excelentíssimo Senhor Presidente do Cultural da Horta, Dr. Guilherme Pinto, cara amigo Tiago Silva, minhas senhoras e meus senhores. A imprensa faialense no século XIX, de Tiago Simões da Silva, é o título da obra que tornamos pública aqui na cidade da Horta. Este livro ilustrado, edição do Núcleo Cultural da Horta, compõe-se de 288 páginas, depois dos agradecimentos temos, primeiro, nota introdutória, segundo, as intermitências da imprensa, terceiro, inventário com 4 linhas, critérios, tipografias, publicações não periódicas e periódicas, quarto, catálogo das publicações periódicas entre 1857 e 1900, e quinto, bibliografia e índice onomástico intermissivo. Quanto ao título, acho, sem sombra de dúvida, o que melhor define o teor da mensagem transmitida pelo autor, já que nos remete para um tema localizado, quer no tempo, quer numa realidade geográfica específica. Em nosso entender, um livro sem apresentação é como um rio sem pontes. Não se sabe bem porquê, mas é costume consagrado. Não há nada que uma apresentação possa fazer pelo livro, se ele mesmo não caminhar pelas suas pernas, mas já que deve ter uma que lhe seja útil. Dito isto, explico o porquê de estar aqui, incomodando os leitores desprevenidos. É que tão bem tenho a mania de rabiscar sobre a imprensa faialense. Venho escrevendo ao longo de uma carreira dedicada a tentar ensinar aos outros, em particular aos meus alunos do terceiro ciclo secundário da Escola Secundária Menor da Riaga e da Unicénio, o prazer da leitura e o gosto pela história do Faial e dos Açores. Ainda que prazer não se ensine, mostrar caminhos nunca é excessivo, porque o prazer de ler, escrever e pensar potencializa o ser. Ler só nos melhora se pensamos. Escrever só a pensamento se é tão bem uma leitura do mundo. Daí o título deste livro. Mas mais importante do que atrás se diz, é uma velha amizade que nos liga ao seu autor, que vem dos tempos da secundária Manuel da Riaga e que o tempo não apagou, porque a amizade também se liga, o gosto por estas coisas da história, já que esta constitui a base da nossa formação universitária. Daí ter o autor entendido convidar-me para falar sobre o seu livro, A Imprensa Faialense do século XIX, que constitui o resultado, como alude em agradecimentos, página 7, da relação entre o trabalho individual e solitário e o esforço coletivo. Um livro é sempre uma história. Tem um princípio e um fim. Para que se concretize, é necessário que haja um acontecimento, um fato, algo que lhe dê origem. No caso presente, este inventário detalhado, usando a frase cunhada pelo seu autor, que discorre sobre a imprensa faialense do século XIX, a sua avalanche de periódicos, os seus jornalistas literatos, as suas tipografias, surge com o corolário de uma proposta que lhe foi apresentada pela direção do Núcleo Cultural da Horta, com o objetivo de cumprir 3 propósitos, como se pode ler na página 10, o que lhe permitiu deambular
por várias bibliotecas e arquivos e que resumidamente cito. Primeiro, identificar os títulos da imprensa feirense entre 1857 e 1900. Em segundo lugar, permitir a todos os interessados, a quem chama os leitores, a sua localização. Terceiro, servir de guia às instituições, entendemos, bibliotecas e arquivos. Parece-nos evidente que este inventário possibilitou ao seu autor, antes de mais, salientar como é que numa pequena e modesta terra de Portugal faz parte de uma região periférica, de fronteira entre a Europa e os Estados Unidos, existiram tantos jornais, quando comparada com outras. No período compreendido entre 1857 e 1900. Ou seja, este livro é a evidência, é a prova de que, apesar de estarmos perante um universo histórico quase ilimitado em extensão, na era da história global, se justifica que se gaste tempo a falar de uma pequena cidade que inscreveu o seu nome no decurso da história da imprensa açoriana e nacional. E como esta desempenhou um papel notável na defesa da ilha e do distrito, possibilitando a emergência de uma notória elite intelectual, minoria de vanguarda, nova aristocracia, não de sangue ou de dinheiro, mas de mérito que usou, e bem, a imprensa para chamar a berros a atenção das autoridades nacionais e dos portugueses em geral, que não olhassem para as ilhas dos Açores como penegos semeados ou acaso no meio do oceano, como uma terra longínqua e descontínua, isolada pela distância e pelo mar, periférica em relação aos centros continentais do poder. Daí este livro possibilitar a velha pergunta: conheceis a minha terra? Minhas senhoras e meus senhores, uma pergunta tão presente perante a nossa condenável indiferença pela história da nossa terra. A maioria desconhece, ou se a conhece é como referia Marcelino Lima às migalhas. Seguidamente, se pudéssemos esquartejar o terceiro quartel do século XIX feirense numa mesa de anatomia, encontraríamos o nome de Ernesto Rebelo nos alicerces, Miguel Street da Riaga na iluminação, Florencio Terra no cérebro, Garcia Monteiro no sexto sentido, Manuel Zerbone no porte e João José da Graça na alma. Seria esta alma, jovem de 20 anos, responsável por um grande passo civilizador, a introdução na horta da imprensa e do jornalismo em 10 de janeiro de 1857, com o incentivo feirense Jornal de Comércio, Indústria e Agricultura. Porque, apesar das canseiras e dos dissabores que a imprensa lhe trouxe, no dizer de Machado Serpa, de quem fora seu mestre, coube-lhe a glória de, mais do que o passo sopra, ter aberto uma larga clareira nas trevas do nosso isolamento insular, nestas cristandades das Ilhas de Baixo, na expressão de Ernesto Rebelo. Registre-se que todos eles estiveram ligados à fundação de títulos da imprensa feirense do tempo considerado, como o redator em chefe, assim designados por Rodrigo Alves Guerra, em carta endereçada a Manuel Joaquim Dias em 1915, o que se pode confirmar no catálogo das publicações periódicas feirenses entre 1857 e 1900. Nesta conformidade, o mesmo Guerra deixou-nos em 1893 o seguinte testemunho sobre o açoriano, fundado em 1883 pelo seu amigo Manuel Garcia Monteiro. E cito: este jornal veio incontestavelmente proceder a uma certa revolução neste nosso meio acanhado. Passou-se da descompostura pessoal para o tratamento, em primeiro lugar, das questões locais. Era o jornal mais lido. Tornou-se necessário. Em terceiro lugar, ao grande número de periódicos criados na cidade de Horta entre 1857 e 1900, uns burlescos e satíricos, outros doutrinários e políticos, outros instrutivos e literários,
não foi alheio um dos mais importantes direitos do homem, o de falar, de emitir opinião, de soltar a língua. Mas o que ressoa da existência do grande número de folhas fundadas no período considerado é que a maioria teve vida curta, como se deduz das palavras do articulista da Folha Imparcial depois do Partido Regenerador, Correio da Semana, edição de 15 de março de 1886, e que se pode ler no capítulo que o autor designa as intermitências da imprensa, página 15. E cito: não há terra que tenha tido mais jornais. O Faial. Também, não há lugar como este, para eles esticarem a canela tão cedo e tão facilmente. Mas, chama ainda a atenção para as coleções que apresentam falhas, na página 9, dos títulos em que não se encontra qualquer exemplar, página 39. E nesta mesma página, alude também à intenção de publicação de, no caso, 3 periódicos. Por isso, o que nos apresenta surge como algo ressuscitado, que sai do seu longo silêncio, um documento de incalculável valor, mesmo sabendo o que se perdeu. Finalmente, o impacto do jornalismo feialense no tempo em análise deveu-se a jornais como o Feialense, o Atlântico, estes 2 velhos soldados da imprensa militante feialense, usando a terminologia novamente de Ernesto Rebelo, o Grêmio Literário, o Açoriano, o Telégrafo, e a homens que apelidamos de jornalistas literatos como João José da Graça, Street da Riaga, Costa Rebelo, Silveira de Macedo, Ernesto Rebelo, Florencio Terra, Sousa e Gádio, Luís da Terra, Garcia Monteiro, António Batista, Manuel Sorbonne, Rodrigo Guerra, Marcelino de Almeida Lima, entre outros. Isto significa que a proliferação destes luzeiros da civilização esteve indubitavelmente associada ao gosto pelas letras, o que nos leva a concluir que estes intelectuais ativos eram portadores de 2 vícios: o gosto pelo livro e pela letra redonda, ou seja, pelo jornalismo. O retrato completo desta realidade é muito bem compreendido na edição número 4 do jornal O Feialense, de 22 de abril de 1857, e cito: a imprensa frutifica. O Feialense, ainda que na infância e mal firmado, vai demonstrando a todos a conveniência e utilidade do jornalismo. Até hoje, a iluminação da cidade não passava do gabinete dos governadores civis, de algumas atas das sessões municipais e de uma outra conversa íntima que lastimava esta falta sensível. Mas hoje, a imprensa tornou-a um assunto que entrou nas discussões do dia e de que toda a gente começa a falar com mais ou menos crença, com um conhecimento mais ou menos exato das suas vantagens e das molas administrativas. Minhas senhoras e meus senhores, no caso do presente livro, perguntamos quais sejam as incidências da imprensa feialense no período analisado por Tiago da Silva. Antes de continuarmos, gostaria de adiantar que esta preocupação em listar a imprensa feialense não é nova e que este inventário, que teve como base os levantamentos feitos por Osório Goulart e Santos Júnior em 1916 e 1934, respectivamente, deve ser compreendido como um work in progress, ou seja, que a recolha que aqui se deixa não se pode, como se pode ler na página 35, possa também contribuir para o aprofundamento, correção e melhoria das novas investigações sobre a imprensa feialense. A reboque do que atrás se refere, quero lembrar que em tempos diferentes foram vários os sinópticos sobre a imprensa feialense, o que significa que este interesse pela imprensa deve ser entendido como uma manifestação da consciência que se tinha da importância dos jornais como fonte histórica. Assim, encontramos os seguintes levantamentos sobre a imprensa feialense. Em 1880 e 1886, nos volumes 2º e 8º do Arquivo dos Açores. Em 1887, Ernesto Rebelo, no volume 9 da mesma obra. Em
Em 1882 e 1883, António Lourenço em 2 números de O Grêmio Literário. Em 1908, Raposo de Oliveira no álbum Açoriano. Em 1943, Marcelino Lima nos Anais do Município. Em 1957, Paulo Xavier no Correio da Guarda. Em 2010, Carlos Urbão em História da Cultura e Desenvolvimento de uma Cidade Insular. Voltando ao livro, em As Intermitências da Imprensa no Faial, apresentas um retrato de síntese, mas que entendo muito bem conseguido, sobre a introdução da imprensa, dos jornais, dos jornalistas, do seu formato, do preço e do número de exemplares, das tipografias e dos tipógrafos, da publicidade, de outras edições. Se alenta ainda de forma mais prodigiosa uma família na imprensa faialense, ou seja, acerca da existência de vários tipógrafos na família da mulher de João José da Graça. Quanto aos critérios que presidiram o inventário ou o catálogo, vamos deixar que o Sr. autor discorra sobre eles. Termina deixando-nos não só uma precisa bibliografia, como nos remete para 2 índices fundamentais, o onomástico e o homicídio. No fundo, este livro responde, entendemos nós, à pergunta feita por Paul Connerton: como se transmite e conserva a memória dos grupos? Adianta-nos de forma explícita que todos os inícios contêm um elemento de recordação, porque os acontecimentos que tiveram lugar numa história datável e num período histórico claramente definido. Eu penso que li mal aqui uma coisa, porque queria dizer assim, porque os acontecimentos tiveram lugar numa história datável e num período histórico claramente definido. Minhas senhoras e meus senhores, a história de um livro faz parte inevitável da história do seu autor. Este não pretende ser diferente. Subjacente está uma longa experiência de investigação deste faialense nascido em 1923. Conseguida tanto ao longo do seu percurso universitário, que ainda continua com a preparação de provas de doutoramento, como de investigador do chamo Centro de Humanidades, que lhe deu o know-how necessário à elaboração do livro que agora se apresenta. Por outro lado, pretende também este aventureiro, que se lança ao mundo sonhador, à cata de leitores possíveis interessados que sintam a imprensa faialense no século XIX como uma reflexão que convida a discorrer, a pensar, a questionar a importância da imprensa e do jornalismo para a ilha do Faial e para cada uma das suas freguesias. Porque não será demais dizer que, a partir da fundação do jornal O Açoriano, em 9 de setembro de 1983, as freguesias rurais da ilha do Faial passarão a fazer parte dos diferentes semanários e diários através dos respectivos correspondentes na rubrica que assumirá diferentes designações, mas que se pode resumir em Pelo Campo. Espero, sinceramente, que as minhas palavras nesta apresentação, mais do que esclarecedoras do conteúdo desta imprensa da Ilha do Faial no século XIX, sejam catalisadoras da curiosidade dos leitores, como se de um aperitivo se tratasse, e que cada um encontre neste livro não o que sabemos, mas sim um convite, um desafio a combater convenções e a olhar em direções inesperadas. Este livro é um exemplo dessa ruptura. Para finalizar, certamente posso arriscar-me às reprimendas públicas pela ousadia de incomodar a tranquilidade alheia, em particular do autor, com indagações fora de hora. Por norma, corrijam-me se estiver errado. Fazer a apresentação do livro sobre história é, por si só, uma tarefa árdua e difícil, na qual, com extrema facilidade, nos podemos criando falsas imagens a quem lê. Mas elas me darão a certeza de que atingi, pelo menos, um objetivo: trazer a obra histórica ao centro da praça pública e fazê-la objeto de discussão e de divergência. Minhas senhoras e meus senhores, caro amigo Tiago, palavras levas o vento, nada mais certo. Mas não é menos certo que o vento é, por vezes, força nutriz de sementes que se vão transformando em verdejante floração. Deste modo, quero saudar e aplaudir o seu autor e o seu estudo. Um abraço, que nos possas continuar a surpreender. Que passes agora aos jornais faialenses dos séculos XX e XXI. Muito obrigado pelo convite. Constitui para mim um orgulho e um tremendo
privilégio ter no meu currículo esta apresentação, ainda que para mais sendo um tema dentro do nosso círculo habitual de trabalho e investigação. Bem dentro do sentimento de ser-se ilhéu. Porque, amigo Tiago, este teu livro é um exemplo de que não há nenhuma fatalidade em ser-se ilhéu. Estamos aqui a falar de nós e da nossa história. Remete-nos para um caminho que nunca se esgotará, porque nós sabemos muito bem, nestes 500 anos de história, o que significa paciência e prazer. Caro Tiago, caros presentes, acabo apenas com uma pequena curiosidade. Em 2007, comemorou-se, na cidade da Horta, os 150 anos da introdução da imprensa e do jornalismo. O Clube Filatria Olhar da Escola Secundária Manuel de Riaga também se associou à efeméride. Assim, no dia 11 de maio, na presença do Dr. Luís São Bento, apresentou-se um carimbo evocativo do assunto nas instalações do Banco de Portugal, onde na altura funcionava a Biblioteca Pública e Arquivo João José da Graça. Lá estava o Tiago, com a sua turma, como se pode ver na página 44 do livro comemorativo dos 25 anos do Clube Filatria Olhar. Então, comemorávamos um feito de um dos nossos maiores. Hoje, passados 15 anos, saudamos esta edição do teu livro sobre o mesmo assunto, também nestas instalações da Biblioteca Pública e Arquivo João José da Graça. Muito obrigado. Doutora Alice Rosa, em representação da Sra. Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Dr. Guilherme Pinto de Sousa, Presidente do Núcleo Cultural da Horta, Professor Carlos Galvão, muito obrigado pela apresentação que fez. Minhas senhoras e meus senhores, todos os presentes, e permitam-me aqui no público destacar duas pessoas, o Dr. Jorge Costa Pereira, que foi o meu interlocutor primeiro aqui neste processo, e o Dr. Luís São Bento também, que o acompanhou desde o início, enquanto na altura diretor aqui da biblioteca. Acho que já foi quase tudo dito. O professor Pedro Gentileza de me deixar ali um bocadinho a parte técnica, que é só a parte mais chata disto tudo para explicar. Eu não vou entrar em detalhes, vou só dizer algumas breves palavras de agradecimento e depois um bocadinho, tentando não ser repetitivo do que já foi dito, sobre o que é que se pretende com isto, o que é este livro que agora se publica, e depois uma coisa aqui muito chata que eu vou mostrar, mas que achei que era interessante para explicar que isto é a ponta do iceberg do projeto que já foi aqui mencionado, e vou dar só aqui uma pequena vista sobre o que é uma coisa muito mais vasta do que isso. Em primeiro lugar, o que eu iria dizer sobre o projeto, eu penso que já foi também explicado no início, portanto não vou repetir. Foi lançado este desafio no meu caso, da minha parte, entrei em 2018, quando foi lançado este desafio para o levantamento, que não se sabia no início, quer em termos práticos e viabilidade, foi depois conversado e pesquisado e negociado o que é que seria possível fazer. O objetivo final disto tudo, pegando nesta cronologia e como já ficou agora aqui avançado nas posteriores, é realmente podermos ter disponível, a partir aqui da Horta, na nossa biblioteca, uma parte disso já está cá, uma parte está online. Há jornais, por exemplo, que não existem cá, mas existem na Terceira, existem em São Miguel, na Biblioteca Nacional, na Universidade dos Açores e alguns até no Porto e em outros locais. E a ideia é podermos, quem vem estudar a Horta, que virá naturalmente à Horta, aquilo que não está cá poderia estar disponível digitalmente aqui, ou digitalmente poderá estar online para toda a gente, e podermos, portanto, consultar muitos dos jornais que não existem cá. Mas, para começar, e aquilo que foi feito aqui foi tentar descobrir quais são esses que existem, não só em títulos, mas em todos os exemplares que existem, e onde é que eles estão, onde é que nós os podemos ir buscar. Este processo contou com o apoio, aqui depois em termos práticos, das várias instituições, a Biblioteca Pública aqui do João José da Graça, com o nome do
fundador da imprensa feialense e também da primeira biblioteca, o nosso patrono, a Biblioteca Luís da Silva Ribeiro em Angra, a Biblioteca Regional de Ponta Delgada, a Biblioteca da Universidade dos Açores e a Biblioteca Nacional. E eu destaco aqui a Biblioteca da Horta, onde foi feita uma grande parte do levantamento, e a Biblioteca de Ponta Delgada, onde foi feita também uma parte significativa. E para, conto um pequeno episódio para terem noção desta aventura toda, nas vésperas, na realidade a pandemia já cá estava, mas nas vésperas disto fechar tudo e quando não sabíamos bem o que é que isto ia acontecer, estava eu de férias em Ponta Delgada, de férias com os amigos, que foram passear, eu estive a semana inteira no arquivo, faço depois uma menção a isso. Chegámos à sexta-feira e eu ia ficar até sábado, fiquei até sábado, ia para o arquivo, foi de segunda a sábado, e na sexta-feira eram 7 horas e a funcionária que estava basicamente por minha conta o dia todo por causa dos jornais andava a correr de um lado para o outro, porque eu precisava do exemplo do jornal tal, do ano tal, só pegar na encadernação, que era uma coisa enorme, só para saber se o número daquela data específica existia lá ou não, porque faltava cá. Vinha, eu consultava e entretanto vinha outro e aquele e nós andámos nisto e saímos lá às 7 e tal. E portanto tive sempre uma grande colaboração lá e sobretudo aqui também penso que é o açoriano, que é uma parte em fotocópias e uma parte encadenada, uma parte solta, e eu tinha acabado de fazer um levantamento com a Tânia e tinham ido os jornais já todos para dentro e cheguei à conclusão que até lá um erro no Excel e disse eu preciso que me tragam os jornais todos outra vez porque isto está mal. E veio um carrinho com uma pilha deste tamanho de encadernações porque era preciso outra vez ver, não todos obviamente, mas ver vários números e perceber onde é que estava o erro. E depois já vos mostro um bocadinho disso. Portanto, um agradecimento às instituições e a todas as pessoas aqui envolvidas. Eu não entrei porque os funcionários de cada sítio, em alguns casos menciono o nome das pessoas que estiveram um dia ou noutro, mas portanto ficou o agradecimento geral ao Museu da Horta, a quem devemos as imagens que estão aqui nos separadores e a própria imagem também da capa, e que deixa o convite amanhã às 10 horas teremos uma visita às reservas do museu, onde vamos poder ver algumas destes objetos que estão aqui reproduzidos e outros, e que eram os tipos móveis, uma prensa e alguns destes objetos usados nas nossas tipografias do século XIX, e poderemos amanhã fazer essa visita. O professor Carlos Lobão, que estava aqui agradecido, não na qualidade de apresentador, e que agradeço também agora a apresentação, e eu há pouco depois referi isso, que eu ia dizer, vou ter que fazer uma correção quando falou dos inventários, eu ia dizer, e o inventário que temos maior, mais recente, que foi pouco antes deste, é os feitos pelo professor Carlos Lobão, também desses jornais, e que dei essas referências no início e também um problema que eu tive depois quando chegou aqui ao livro, porque eu queria fazer um texto de enquadramento e a não ser só um catálogo a seco, e o professor já tinha escrito quase tudo o que havia, obviamente há muito mais para fazer, mas tinha feito que tinha textos sobre a política, sobre o contexto dos jornais, sobre estes jornalistas literatos, sobre tudo isso, e eu fiquei sem saber muito o que é que eu queria fazer um contexto sobre isso. E depois, entre alguns outros agradecimentos, porque eu não vou referir que estão aqui, o agradecimento em particular, e depois já à frente já falarei melhor, do Tomás Mel, que infelizmente hoje não pode estar cá presente, mas a quem devemos o livro, não o catálogo, o conteúdo, mas o livro-objeto, na forma como ele está feito. Vou abrir, se está aqui, muito brevemente, dar-vos algumas notas sobre o decurso depois deste processo. Foi um ano e meio, mais ou menos, depois Covid pelo meio, depois mais umas coisas. Portanto, o Covid não foi um ano e meio de investigação. Isto é já uma versão muito limpa, porque apesar das coisas todas, acho que penso que consigo diminuir aqui um bocadinho, porque isto é maior. Isto é veja assim. Portanto, cada uma destas linhas representa um jornal, e um desses títulos, esta que está no meio, e há umas ali que estão aqui, não se vê, que são títulos que eu cheguei à conclusão que não existiam, porque isto foi feito primeiro com os catálogos todos dos vários arquivos e bibliotecas, e depois ir para o terreno ver estes exemplares todos, e depois ir cruzando isto com os inventários que já existiam, e cruzar depois isto tudo e tentar perceber que havia jornais que não estavam uns, não estavam noutros, havia jornais que afinal não existiam porque eram erros de catalogação, era o mesmo que apareciam duas vezes ou de formas diferentes, havia outros que apareciam como o mesmo e afinal eram dois, tinham o mesmo título, aparentemente com um interregno, e na verdade eram dois, e isto foi o meu mapa de batalha no meio disto, que já foi maior, entretanto já diminuiu, mas que penso que esta confusão toda de cores, que eu não sei explicar agora tudo de cor neste momento, dá para perceber um bocado a vastidão disto.
Isto era a base em que, a partir daqui, comecei a identificar, ainda sem precisar dos arquivos, só com os inventários. A primeira questão logo era perceber quais são os jornais, quantos é que são concretamente e quais é que são, e depois ir então fazer um inventário. E eu tenho aqui toda uma explicação, portanto, metodológica e sobre o inventário, não vos vou amassar com isso, mas quero só dizer uma coisa, que foi um dos dilemas que eu tive a fazer este inventário. São 120 títulos que aqui estão, portanto, começando em janeiro de 10 de janeiro de 57 e termina a 31 de dezembro de 1900. Há jornais que continuam, como o Telegraph, continuam até o século XXI, há alguns vários na altura, portanto, continuaram para o século XX. O que se assumiu foi que o inventário até 31 de dezembro de 1900. Penso que se não me falha a memória, que acabava logo em 1901 ou 1902, e fiz o resto do inventário porque era relativamente simples, mas o resto não se fez. E um dos problemas imediatos na raiz disto era que os títulos, há só um caso que é muito óbvio, que é um jornal, que é o mesmo jornal, e é assumido como o mesmo jornal, e depois nos catálogos nos inventários, que no outro título, às tantas, há um momento que salve a regeneração, o uso passa à regeneração, e que eu conheço bem esses trâmites, que eu não entrei nas questões políticas, e eles às tantas assumem e dizem que este jornal muda de título porque é o órgão do Partido Regenerador. Na altura não sei se era assumido como do partido, mas este título é o que representa aquilo que nós defendemos e, portanto, vai-se chamar a regeneração. E ele começa, agora se não estou em erro, no número 26. E, portanto, nos inventários das bibliotecas nós temos um jornal que tem 25 números e acaba, e depois temos um que começa, e que nós, quando vamos ver, começa no número 26, e que aparentemente os outros 25 não existem porque se perderam. Depois nós vamos ler e afinal é o mesmo. Isso já estava, aliás, referenciado, mas depois esse é bastante óbvio, foi fácil, porque está identificado. Há alguns que se passam, o jornal termina, e há um outro jornal que se assume que é a continuação do anterior, mas depois é uma coisa ali muito dúbia se essa continuação é uma continuação que começa do número 1, se é porque mudou de título, se é porque mudou uma questão, às vezes, com o que nós hoje chamaríamos o direito ao autor por causa do título, porque saiu do proprietário ou mudou de posse. Se é uma questão, como acontece às vezes, em que se muda a configuração do jornal, portanto ele continua, mas muda-se a orientação editorial e decide-se mudar de título, e isso é muito difícil, só esse estudo depois aprofundado poderá permitir fazer essa identificação, mas aquilo que esteve, antes de chegarmos a isto, houve este levantamento todo, e a matriz disto é uma matriz de catalogação de biblioteca. Portanto, perante uma catalogação, estes vários títulos aparecem como jornais diferentes. E, portanto, quando se apresenta estes 101 títulos, assume-se que são 101 títulos diferentes, sendo que a maior parte são jornais, a maior parte deles semanários. Existem alguns almanaques, 3 almanaques, salvo eu. Há 2 números especiais, que era um número especial até que vinha junto do outro jornal, mas que só, dos vários jornais, mas que só tinha um título diferente e aparece um inventário diferente, e, portanto, para este efeito ele surge como um diferente, e, portanto, há todas estas nuances, partiu-se desse pressuposto de catalogação. A partir daqui, e isto obviamente foi crescendo e foi-se aumentando, estas colunas coloridas são as várias bibliotecas, os vários catálogos e por aí fora, e depois a partir daqui criou-se a base de dados, que é um Excel com 101 folhas, cada uma corresponde a um dos jornais, e trago-vos aqui, foi um dos maiores, só para vos dar um exemplo. Portanto, temos aqui informação, começa não consigo ler ali, portanto, 1 de abril de 1857, tipografia de João José da Graça, Rua do Colégio número 2, e depois o que nós temos aqui, temos Biblioteca João José da Graça, Luís da Silva Ribeiro, Ponta Delgada, Biblioteca Nacional, em alguns casos ainda há outras, e depois temos aqui as várias coleções aqui na nossa biblioteca, o Fundo Municipal e o Conde da Praia em Angra, os vários fundos na Ponta Delgada e depois a Biblioteca Nacional. E estas colunas, portanto, a base é sempre feita a partir da horta, temos esta coluna por aqui abaixo, o que falta na horta foi saber onde é que existiam. Aqui há estas cópias. Se nós continuássemos por aqui abaixo nos 2000 e qualquer coisa números que foram publicados ao longo de, não sei quantos anos, 30 anos ou por aí, nós encontramos, portanto, os números que aqui faltam e que às vezes são significativos, vamos encontrar depois a referência nestes outros locais. Portanto, é só esta nota, mas para dar esta noção de que isto é, digamos, a ponta do iceberg do projeto que foi feito, isto tem 200 e quase
300 páginas não chega, 200 páginas ou 202 páginas, para ser preciso, do teu catálogo, que nós temos o jornal, uma imagem tendencialmente do número 1, às vezes não foi possível, mas tentamos ter sempre o primeiro livro e depois uma ficha para cada um. Isto tem 300 páginas, não chega. Se nós fizéssemos, e há de ser feito um dia toda esta digitalização destes jornais todos, terá números assim muito por baixo, e só dos que existem, no mínimo, à volta de 50 mil páginas. Estamos a falar, estas linhas todas, o Excel tem 12.500, em números redondos, 12.500 linhas, correspondente a 12.000 exemplares, 12.500 e mais qualquer coisa, exemplares de jornais publicados na Horta neste período. Sendo que depois há um manancial também de números que não se encontraram em sítio nenhum, e como foi referido na apresentação, a ideia disto não é ser estas ferramentas serão depois disponibilizadas, não é ser algo fechado, é ser um trabalho em contínuo, quer daquilo que se pretendeu aqui com isto ser um guia também para as instituições e para os investigadores, e espero que não haja muitas gralhas, ou de haver aqui alguma manancial deste tamanho, mas esperemos até que há coisas aqui muito conduzidas pelo meio, mas que possa crescer este inventário, é sinal que há de aparecer jornais em casas, em muitos arquivos. Eu encontrei alguns que não estavam referenciados corretamente na Biblioteca Nacional, na Conta Delegado, apesar daquelas colunas todas, porque o José do Canto recebia jornais e tinha uns, o Ernesto Canto tem outros, depois havia o fundo da Câmara Municipal, o fundo de outra coisa qualquer, e depois nós, quando vamos a ver, acidentalmente tropecei números que não estavam inventariados ou não estavam bem inventariados, e portanto no futuro isto vai continuando a crescer, e esperemos que continue a crescer. Chegando depois a esta versão que nós apresentamos aqui hoje, uma das, eu disse há pouco, portanto queria que não fosse só o primeiro, não é um catálogo, é essencialmente um catálogo dos periódicos, dos jornais, e de alguns destes catálogos periódicos que não são necessariamente jornais, mas que desde o início fiz não só dos jornais, mas das tipografias, que vieram pela Crescent, que estão identificadas nos jornais, e dos livros também publicados, e depois lendo o que o professor escreveu, outros artigos, até para outros locais, sobre o que era a imprensa neste período e o que é que se fazia também na imprensa aqui na Horta, nós percebemos que a imprensa, e aqui entende-se as tipografias, havia um tema do professor José Tangarrinha, que ele fala no branco, o grande editor, se não falha a memória, estou sempre aqui a referir ao professor que escreveu essas coisas, e que é que o cita, e que diz o grande, penso que ele fala do grande jornalista e editor, fala-se os editores literatos, porque temos aqui gente, aos jornalistas literatos que escrevem literatura, que escrevem livros educativos, que escrevem poesia ou livros literários. Uma coisa que não é obviamente referida aqui, muita desta gente aqui também fez teatro, escreveu teatro, alguns como o João G. da Graça foram professores do Liceu, o João G. da Graça fez compêndios para os alunos do Liceu e imprimiu, ou ele ou outros foram impressos compêndios aqui no Faial, houve obras de literatura traduzidas e impressas aqui no Faial, eventualmente obras de autores faialenses também fora, mas percebendo esse manancial, a imprensa não se esgota só nos jornais. Nós hoje, e quando se fala sobre este período, pensamos na tipografia, nos jornais, e foi feito um inventário dos jornais, este mais em detalhe, foi feito um inventário dos livros publicados, que são à volta de 70 publicações, sendo que há livros e depois algumas edições que são, por exemplo, relatórios e coisa civil, relatórios institucionais, e depois uma coisa que aqui é completamente impossível de inventariar, mas que foi referida, e temos alguns exemplos aqui, que são as outras atividades bastante mais efêmeras da imprensa, que vai desde os cartões de visita até os cartazes e panfletos do Teatro Faialense, que a Biblioteca tem aqui uma coleção também interessante. Temos impressos que encontramos no fundo do Governo Civil, por exemplo, até da Santa Casa, quando vamos à documentação do século XIX, tropeçamos imenso nisso, de formulários, convites, documentação impressa com relativa a reuniões, e portanto coisas mais, e até de publicidade, que eram muitos deles efêmeras para um determinado momento e depois iam para o lixo e não eram, alguns resistem nos arquivos. Estes, por exemplo, publicidade ou folhetos, ou até mesmo os próprios cartões de visita. Há uma coleção também aqui interessante na biblioteca da família Perrinava, mas havia muito mais, e havia essa sociabilidade que aqui foi referida, a sociedade que passa pelo jornal, o debate público que passa pelo jornal, mas há uma outra sociabilidade cultural e recreativa e depois até esportiva e teatro e tudo isso, que passa também pelos jornais, mas passa por outras atividades da imprensa,
numa difusão das ideias e da cultura escrita, mas também dessa cultura oral que se fez muito nas tipografias, e temos algumas referências para isso aqui na Horta, porque esta gente, sobretudo no início, eram eles que, essa tal figura do grande editor, que era o homem que escrevia, que era redator, que era proprietário, que era diretor, e em última instância, sobretudo no início, era também o impressor, e depois que vamos vendo ao longo da década de 60, 70, e conforme o tempo vai avançando, vai-se especializando essas várias áreas. Portanto, há o tipógrafo, há o proprietário, há alguém que define as linhas editoriais, há alguém que escreve os conteúdos, e, portanto, na linha do que temos hoje, portanto, há estas várias áreas que no início muitas vezes era a mesma pessoa, ou um grupo muito reduzido, e naturalmente nas tipografias essa gente encontrava-se e debatia ideias que no passado não saíam todas para os jornais. Era também nas tipografias que se vendiam livros, os livros próprios, os livros que eram importados, que se trocavam livros, que se faziam as recensões das apresentações dos livros e que se convidava quem lançasse ou trouxesse que pudesse oferecer um livro ou dois exemplares, e o livro era também publicitado. Era lá também que se vendiam livros em segunda mão, e portanto toda esta vivência passava também muito por esse espaço de convívio e de troca de ideias que eram as redações, muitas de redação da tipografia. E partindo deste espírito mais geral, aquilo que se pretendia aqui, que era, por um lado, tenho aqui as notas, acho que não estou a esquecer de nada. Eu começo a gaguejar mais a ler do que se estiver a falar mas tenho que acabar aqui se for preciso. Mas o que se pretendia aqui, neste tal ponta do iceberg em específico, este levantamento é naturalmente uma questão mais técnica, o professor já referiu esses objetivos para os investigadores, para as instituições. Aqui com este catálogo consegue-se chegar a um público, não só isto servir de guia para os investigadores também, que há aqui uma ficha sobre cada um dos jornais, os índices e estes instrumentos em que nós conseguimos encontrar as tipografias, os títulos, instituições como desde partidos políticos, associações recreativas e culturais que publicaram também jornais e, portanto, estão aqui referenciadas também. O Liceu também teve jornais. O Arauto não começou nesta altura, não começou recentemente, começa no século XIX, e outras publicações feitas pelo Liceu institucionalmente ou por alunos do Liceu. E a partir daqui servir de guia para qualquer investigação mais aprofundada que se faça, mas também servir de registro para o público, e espero que possa ser lido por todos os interessados nestas questões. E pegando nesta questão, não só dos jornais, mas da imprensa escrita, dos livros e destas outras atividades da tipografia, surgiu aqui um tema que não estava tão referenciado, e mesmo por outros sítios, até porque é difícil também de estudar, e eu não li os jornais todos, obviamente não os li em qualidade, digamos, li-os em quantidade, passaram-nos todos estes exemplares pelas mãos, mas não estive a lê-los todos, seria impossível. Fui lendo algumas coisas, fui apanhando algumas coisas interessantes ali pelo meio, e tentei traçar aqui neste texto inicial estas que eu chamei as intermitências da imprensa, aquilo que está plasmado naquela citação que o professor fez na apresentação sobre os jornais. Este texto achei particularmente interessante. Os jornais que esticam a canela tão cedo, tão rápido e tão facilmente. Há outros autores que vão desde o século XIX que referem esta realidade, do século XX, mas já nesta altura há estas tais tentativas de recolha, de tentar perceber o que é que se publicou. Chegamos ainda no século XIX e já não sabe muito bem o que é que tinha sido publicado há 30 anos ou há 40 anos, de perceber que há esta grande atividade, mas de uma convulsão de jornais que nascem e morrem e começam e acabam e depois publicam-se, mas param, arrancam. E então fiz um pequeno texto sobre isso, com algumas, tentando identificar esses processos, e que, sobretudo nas primeiras décadas, e até a década de 60, início talvez de 70, é muito interessante, porque sendo este universo tão pequeno, como isso às vezes é uma pessoa de equipa pequena, nós encontramos referências como, na semana passada não saiu o jornal porque o tipógrafo estava doente, na semana passada não saiu o jornal porque o papel não chegou a tempo, ou saiu de formas diferentes. Referências, por exemplo, aos livros publicados, cá eu fiz também a citação dessa notícia da publicação da História das Quatro Vidas do António Lourenço da Silveira Macedo, e saiu uma notícia no jornal que diz que foi publicado o último volume, ficou completada a obra e foi publicado o último volume, tal como os demais têm péssima qualidade e, portanto, ninguém vai comprar. Não é com estas palavras, mas é qualquer coisa assim. E, por outro lado, temos uma obra, Príncipe de Miguel Street Arriaga, que diz temos para venda, está disponível, chegou a obra tal Miguel Street Arriaga, uma tradução do inglês, e que tem
qualidade porque foi impressa em Lisboa e, portanto, está subentendido se fosse cá era pior. E estas dinâmicas que acontecem no próprio João Gil da Graça foi vítima do contexto social e político logo no início, para começar porque era um miúdo com 20 anos e decide montar um jornal e começa a escrever coisas e publicar, e depois eu vou resistir à tentação de ler um excerto de um jornal que está aqui reproduzido, um texto inicial de um dos jornais, porque há textos absolutamente extraordinários sobre isto que foi referido, que é a liberdade de expressão, que num contexto histórico de democracia, porque exalta-se muito a República, eu digo sempre a brincar a sério, não sou republicano, também não sou monárquico, não sou monárquico, mas também não sou republicano, porque se exalta sempre a República como uma coisa, como se fosse sinónimo de democracia. Agora, neste momento, estamos a celebrar os 200 anos da Revolução Liberal, intercalada aqui com o Covid, mas esquecemos, por vezes, com certas exaltações, sem qualquer desmerecimento do que foi a República e por aí fora, e temos uma relação muito íntima com ela aqui, com Manuela Riaga, e não só, e até pelos próprios jornais. Há um partido, um jornal já republicano na Horta, no século XIX, a décadas antes da República, portanto isso passa por cá logo desde, não sei se foi nos 80 ou 70, 80, mas nós já vivíamos numa democracia que depois foi interrompida na República, mas na monarquia tínhamos uma democracia. E aquilo que, fazendo uma coisa que em história não se pode nunca fazer, eu estou sempre a dar nas orelhas dos meus professores para fazer comparações dessas, anacrónicas, mas que muitas vezes é muito mais fácil de nós percebermos e de explicar, que é se pensarmos o que aconteceu depois do 25 de Abril e a construção do processo democrático e, naturalmente, muitos excessos de coisas que se disseram se calhar demasiado livremente e outras coisas que não se deviam ter feito. No século XIX acontece isto, com a diferença que é uma guerra civil enorme. Há uma primeira democracia que nunca tinha havido antes, ninguém sabia o que era a democracia, e chegamos aqui neste período, nos meados do século, em que já há uma cultura de escrita, de jornais, e muito anterior aqui, mas que começa aqui neste período. Nós estamos em algumas coisas que eram avançadas, noutras nem tanto. Há resistências da elite local ao jornal, que depois, e que por acaso muitas destas pessoas são jovens que entram e que saem e que estão ligados, depois vão estar ligados ao liceu, às letras, à cultura, tudo isso, e naturalmente há alguns excessos, mas o que eles estão a fazer no fundo é aprender a ser jornalistas, a ser escritores, e estão a aprender o que é o jornal também, estão a inventar o que era o jornal para nós aqui, como é que isso é, vendo obviamente o que se escrevia noutros sítios, mas a fronteira daquilo que, uma discussão que ainda há hoje, o que é que se pode ou não pode dizer, o que é legítimo, o que é ético, e o que é que se calhar é bonito ou o que se diz politicamente incorreto, isso não existia, e dizem-se coisas às vezes com os nomes das pessoas e dizendo fulano tal, isto, tal, tudo ali preto no branco, com consequências que isso teve para jornais e autores, muitas vezes, mas isso era feito. E é muito interessante ainda, se foi na RTP que perguntavam o que é que nós... E nós vemos aqui debates, eu já tenho referido isso várias vezes, a questão da construção da DOCA, que passa pelos jornais e que é feita a partir do século, desde os anos 70, e todo o debate sobre o Porto, sobre o que nós chamamos de acessibilidades, mas a navegação, como é que é, as questões até técnicas, tudo isso, este debate está nos jornais, nesta altura. E todos os debates, alguns que hoje nos preocupam, já estão debatidos aqui, naturalmente de outra forma, com outros enquadramentos, mas esses debates estão, e muito debate que naturalmente no século XX desapareceram. Amanhã vou mostrar a quem estiver presente no museu, vamos ver salvo erro, de 1934 ou 35, o famoso lápis azul da censura, numa notícia de um jornal nesse período, no original que foi censurado, portanto isso não saiu. Nesta altura há uma liberdade naturalmente que não é total, e há abusos às vezes, mas há textos que para mim são extraordinários, perceber como é que esta gente escrevia algumas coisas que por vezes surgem. E por fim, eu já falei mais, mas a referência dizia que fiz esta abordagem um pouco técnica sobre a tipografia, sobre estas limitações, porque era o papel, era a tinta, eram os tipos, era a prensa, e depois era preciso distribuir os jornais, era preciso fazê-los chegar, era preciso fazer chegar a informação que está nos jornais, há todo esse processo, e quando esta parte e a criação naturalmente do inventário e depois este desenvolvimento de conteúdo, obviamente da minha obra minha, não é trabalho meu, mas depois quando nós chegamos a isto é um trabalho que eu tenho pelo Tomás, não posso estar cá hoje, é um trabalho feito a dois com o Tomás, não só a parte obviamente gráfica, mas depois alguns dos conteúdos, por exemplo as fichas, deve-se muito também ao trabalho do Tomás. Eu quando enviei meia dúzia talvez de fichas diferentes, já depois de muito trabalho de uniformizar e de chegar à conclusão como é que aquilo conseguia apresentar 101 realidades diferentes de uma forma uniformizada,
o Tomás fez uma proposta gráfica, enviou-me e inverteu uma série de coisas e eu olhei para aquilo e disse, pode ser, liga para o Tomás, e disse, tem que ligar para o Tomás porque os conteúdos é o autor que os faz, quer dizer, não pode agora pegar e virar-se para o resto. Olhei para aquilo, depois olhei para aquilo com olhos de ver, liguei para o Tomás e disse, Tomás, tens razão, e eu estava a fazer tudo ao contrário, porque há depois uma parte de não só estética, mas de ser até mais perceptível e foi um processo, e fica aqui também a desculpa pública ou cultural, porque isto esticou-se mais no tempo e nós houve uma derrapagem do trabalho, mas nós houve um momento que dissemos, bom, já estamos aqui a usar um bocado a pôr mais coisas e a pôr mais imagens e a pôr de outra forma, vamos aqui esticar um bocadinho mais um bocadinho e fazer uma coisa como deve ser e fazer mais bonita e com mais algum conteúdo. O problema é que eu cada vez que mudava uma vírgula dizia que mais uma vírgula na ficha assim, e a vírgula tinha de mudar 101 vezes nas fichas todas. E andámos várias vezes a fazer isto, mas eu penso que o resultado, depois dirão cada um fará a sua avaliação, mas sobretudo há aqui uma lógica de livre-objeto também, e de algum modo também uma homenagem à tipografia e este processo, que hoje é um processo gráfico, hoje há a distinção do editor cultural da gráfica, e aquilo que era o trabalho, o livro, e quem diz livro, de gravura, diz o impresso, por básico que fosse, que era uma obra de arte do tipógrafo, hoje é arte do designer. E este creio que faz, de algum modo, essa ponte entre o que era a arte do tipógrafo, que nós aqui referimos, na tipografia, não só do jornal, mas da impressão de um âmbito mais vasto, com uma obra que remete para essa imprensa e para muito que aqui está os separadores, por exemplo, entre os capítulos, que vão depois ver são fotografias, portanto, dos caracteres que nós temos ali no museu, vários tipos móveis, algumas gravuras também nos jornais, e tentamos fazer, também em termos estéticos e gráficos, essa ponte entre o que era a tipografia, o que era a imprensa e o que é também a imprensa hoje, e eu espero que muito em breve isto fique desatualizado e que continue a encontrar mais livros e mais exemplares e que a classe continue a crescer. E já falei demais, peço desculpa. Muito obrigado a